Meu irmão, minha irmã, paz e bem, que alegria nesse primeiro encontro podermos motivar e vivenciar a nossa fé através da Palavra de Deus. A Bíblia é a Palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu e se transformou, ensinou-nos a viver um mundo novo. A Bíblia é a Palavra de Deus que nasceu e cresceu no meio do povo. A Bíblia é a comunicação de Deus em nós. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Meu irmão, minha irmã, bem-vindos ao mês da Bíblia, ao mês da Palavra de Deus. Motivo a todos os setores pastorais, movimentos, ministérios e serviços a dedicar com clareza e com firmeza e com fé e devoção o estudo, a oração e a reflexão, a Léxio Divina, a reflexão mais detalhada da Palavra de Deus. Convido você, meu irmão, coordenadores, líderes, lideranças, que façam o estudo dos encontros com Bíblia e a gente, que são 4 encontros, que vai fazer um estudo bonito do Deuteronômio. Então vamos dedicar lideranças dos setores, preparar um ambiente assim como esse, flores, pode colocar imagem, velas e a Palavra de Deus ao centro, que é aonde nós recebemos a vida e os ensinamentos para seguir. Quero, nesses 4 encontros, trabalhar com vocês primeiros passos com a Bíblia. Bíblia passo a passo. Para que nós vamos entender um pouco o que é a Palavra de Deus. O que é a Bíblia? Um livro de livros menores. A Bíblia é um conjunto de livros escritos durante vários séculos. Ao pé da letra, a palavra Bíblia significa livrinhos, pois é o plural da palavra grega bíblos, livros, que por sua vez é um diminutivo da palavra biblos, livro. Quem primeiro usou a palavra Bíblia para se referir à Sagrada Escritura foi São João Crisóstomo, no 4º século depois de Cristo. Na Bíblia, nós temos, assim, uma coleção de livros menores, diferentes entre si, cada qual contendo uma mensagem e procurando iluminar a vida do povo de Deus, de acordo com a realidade de quando foram escritos. Esses livros falam da história e da experiência de um povo do Oriente, o povo de Israel. Escravo no Egito, este povo experimentou Deus como o Deus da vida e da liberdade. O Deus que deseja conduzir pelo caminho da liberdade em vista da vida plena para todos. Deus e o povo de Israel fizeram juntos uma aliança, um pacto, um acordo. Deus prometeu a liberdade e a vida, prometeu acompanhar e proteger sempre o seu povo. O povo, por sua vez, prometeu caminhar sempre segundo a vontade do seu Deus, vivendo na fraternidade como irmãos. O problema é que, da parte do povo, esta promessa foi constantemente quebrada, surgindo daí conflitos, opressões dentro do próprio povo de Deus e de outros povos em relação ao povo de Israel. É a história desta aliança que temos a Bíblia. São ao todo 73 livros, e nesses livros temos vários modos de escrever: história, poesia, hinos, cartas e outros estilos de acordo com a mensagem que se queria comunicar. Então vamos fazer um pacto, meus irmãos, este mês, e sempre um acordo, uma aliança de estudar e de refletirmos sobre a Palavra de Deus. Livros de época diferentes inspirados por Deus. Os livros que
que formam a Bíblia são diferentes, exatamente porque procuravam responder a realidades diversas de cada momento histórico. Antigamente se acreditava, por exemplo, que Moisés havia escrito sozinho todo o Pentateuco. Pentateuco são os primeiros 5 livros da Bíblia. Pentateuco significa 5. São os 5 primeiros livros da Bíblia. Os estudos permitiram descobrir que os livros da Bíblia foram escritos por várias mãos, pouco a pouco redigidos e reescritos, emendados, mudados de acordo com os momentos históricos do povo de Israel. Há livros que foram escritos de modo mais rápido e outros que demoraram muito para ser finalizados. A Bíblia conta os acontecimentos que cobrem um período de tempo muito grande, desde a experiência do primeiro pai, Abraão, ou dos seu descendente Jacó, que era um arameu errante. Lá no Deuteronômio, no capítulo 25, versículo 5, por volta do ano de 1850 a.C., até a experiência da perseguição dos primeiros cristãos, que encontramos no livro do Apocalipse de São João, no final do 1º século e início do 2º século depois de Cristo. Mais de 2000 anos, portanto, estão presentes nas páginas da Bíblia e de tal modo longa a história do povo de Israel com o seu Deus. Assim também a Bíblia foi longamente preparada e gerada. Ela é, por isso mesmo, inspirada por Deus. Todos aqueles que escreveram os textos bíblicos procuraram expressar por meio deles a vontade de Deus na caminhada do povo. Deus iluminou e inspirou estas pessoas na descoberta do seu projeto da liberdade de vida. Foi um processo dinâmico e gradual. O ser e o agir de Deus foram sendo descobertos aos poucos, até a revelação total que se deu com Jesus Cristo, revelador perfeito do projeto de Deus Pai. Por isso, como afirma o Concílio Vaticano II, a Bíblia é a palavra de Deus, a mensagem que Deus transmitiu a seu povo milhares de anos atrás e continua transmitindo a nós hoje, quando lemos as Sagradas Escrituras e procuramos nelas iluminação e alimento para a nossa vida, porque a revelação plena de Jesus continua a acontecer hoje em nossa caminhada com a Bíblia. Vejamos a seguir como aconteceu este encontro entre Deus e seu povo ao longo da história. Meu irmão, essa é a palavra de Deus. É a história de um povo. Alguns livros, cartas demoraram mais, outras menos. Foram emendadas, costuradas, acrescentadas, tiradas até a sua redação final. Por quê? É a história. Assim nós também escrevemos a nossa história. Seja elas com pecados, com dificuldades, com mazelas, com alegrias, mas é uma história sagrada. É a Bíblia. Então a nossa história, seja ela de 20 anos, de 30 anos, de 80 anos, de 70 anos, de 100 anos, é a palavra de Deus. É a minha história, ela é sagrada. Ela é sagrada. Assim como o povo foi construindo a sua história, e hoje nós chamamos de Bíblia, de livros. Pentateuco, os 5 primeiros livros que nós vamos ver quais são mais à frente. História de Deus com o seu povo. Os passos ao longo da história do povo da Bíblia, que apresentamos abaixo, de modo resumido, pode ser encontrado em esquemas e no quadro que logo mais vamos estar mencionando como está dividido esses esquemas. Os pais. A história do povo da Bíblia começa por volta de 1850 a.C. O livro do Deuteronômio, no capítulo 26, versículo 5, diz: meu pai era um arameu errante. Esta confissão de fé lida e lembrada ao longo das gerações recordava ao povo da Bíblia sua origem e seu pai comum, Jacó, um arameu errante à procura de terra que tinha sido escravizado no Egito.
Esta recordação foi provavelmente a semente onde nasceu toda a experiência do povo da Bíblia, que animou gerações e gerações a caminhar com Deus em busca da terra e liberdade. Jacó, também chamado Israel, era descendente de Abraão. Por volta de 1850 a.C., Abraão saiu da Mesopotâmia e vai morar em Canaã com sua família. Canaã era a terra dos cananeus, na região onde se encontra hoje a terra de Israel. Abraão sai à procura de uma nova terra. Em Canaã nasceu seus filhos e netos. Sua descendência se multiplica a partir daí, como as estrelas do céu, de acordo com a promessa divina no Gênesis 22:17. Abraão e seus descendentes Isaque e Jacó são conhecidos como patriarcas, pois foram eles os pais do povo da Bíblia. Abraão foi o pai na fé, aquele que por primeiro acreditou em Deus, quando tudo sua volta parecia impossível. Então, Abraão é chamado pai da fé. Então, em 1850 a.C., começou aí a história do povo de Deus, a Sagrada Escritura. Um povo escravizado em busca de liberdade. Jacó, o arameu errante, foi o pai, escravizado no Egito com sua descendência numerosa, saiu com a ajuda de Deus à procura da terra, da liberdade e vida. A história dos filhos de Abraão e de Jacó, escravos no Egito, foi contada sobretudo nos livros do Gênesis e do Êxodo. Mas se Abraão tinha se mudado para Canaã, como é que sua descendência Jacó foi parar? Seu descendente Jacó foi parar no Egito? É que o Egito era uma terra mais fértil e a vida em regiões como Canaã tinha se tornado muito difícil entre os que se mudam para o Egito em busca de sobrevivência. Então Jacó e seus filhos, o povo hebreu. Os faraós, reis do Egito, escravizaram e oprimiram os hebreus. Deus, porém, fez surgir um líder, Moisés, que conduziu o povo hebreu num movimento de libertação e de fuga do Egito, em busca de uma nova terra de liberdade e de vida. Deus promete ao povo uma terra, e esta promessa anima o povo a sair em busca da liberdade. Este movimento de libertação, no entanto, foi difícil e longo. Foi uma caminhada de 40 anos pelo deserto em direção a Canaã. Moisés morreu antes de chegar à terra prometida e Josué substituiu na liderança do povo um sistema igualitário de tribos. Pouco a pouco o povo hebreu vai ocupando a região de Canaã, liderado por Josué. Depois, quando Josué morre pelos juízes, o povo foi se organizando em 12 tribos, e os juízes lideravam as tribos na ocupação da terra e procurando pôr em prática a vontade dos seus líderes, e de viver como irmãos de modo igualitário, de acordo com as leis de que Deus havia dado durante a caminhada de 40 anos pelo deserto, estas leis em Êxodo 21 a 21. Então lá Moisés conduziu até a terra prometida, e lá foi dividido em tribos, e cada tribo tinha seus juízes, onde eles tinham liberdade, eram livres para construir assim as suas famílias, construir e ter e alimentar-se da terra. Um sistema de monarquia unida. A experiência das tribos lideradas pelos juízes não durou muito tempo. Samuel foi o último dos juízes que levou adiante a organização das tribos sem um rei. Por causa dos ataques constantes de outros povos, em 1030, as tribos do norte e do sul decidiram que deveriam se organizar como as outras nações, e tendo à sua frente um rei.
Começa então a monarquia, e o primeiro rei foi Saul. O segundo rei foi Davi, muito estimado por todos e considerado o maior rei de Israel. Ele vence as nações vizinhas, aumenta o reinado e escolhe Jerusalém como capital. Na época do terceiro rei Salomão, surgem os primeiros escritos da Bíblia, que reuniam as tradições que se transmitiram oralmente e de geração em geração. Lembra um texto bíblico? Conta de pai para filho, de geração em geração. Com a monarquia apareceu também os profetas que chamam a atenção dos reis e das autoridades e do povo por causa da aliança, frequentemente eram desrespeitadas. A monarquia dividida. Quando morre o rei Salomão em 1931, as tribos encontram-se numa situação difícil de brigas políticas internas. As tribos do norte não querem aceitar filho de Salomão como rei e o reino acaba sendo dividido em dois. As tribos do norte formam o reino do norte, e Israel com o rei Jeroboão I. O sul foi fiel a Davi e a Salomão. Forma o rei do sul, o Judá, com o rei Roboão. As denominações e exílio. Durante toda a história dos reis, Israel e Judá tiveram de lutar contra outros povos para manter a própria terra. Em 722, porém, os assírios invadem o reino do norte, destrói a capital Samaria. Acaba assim o reino do norte e os hebreus que habitavam no reino do norte são deportados para a Síria. Em 586, 150 anos depois, é a vez do reino do sul. A Babilônia havia se tornado um forte império e tinha conquistado a Síria. Em 2 golpes, conquista a capital do reino do sul, Jerusalém, e põe fim ao reino. Boa parte da população é levada para Jerusalém, onde fica por 50 anos. É o tempo conhecido como exílio. Reconstrução sobre o poder estrangeiro. Em 539, a Pérsia vence a Babilônia e o rei persa Ciro permite que o povo judeu volte à terra de onde tinha sido tirado pelos babilônios. Começa então a reconstrução do templo de Jerusalém, mas daí em diante o povo de Deus nunca mais teve liberdade política, pois foi sempre dominado por nações estrangeiras. A esperança de reconquistar a liberdade, no entanto, nunca morreu, e no meio do povo foi acontecendo sempre mais a esperança de que viesse um novo libertador, um descendente de Davi, um Messias, ou seja, alguém ungido como rei, que libertasse o povo judeu do poder estrangeiro. Então o povo almejava, desejava, que eles não tinham mais, porque estava sobre um poderio, mas desejava um rei ungido para tirar eles da escravidão e eles novamente tivessem a sua liberdade. Essa última parte do nosso estudo, no primeiro encontro, a novidade de Jesus Cristo. Jesus aparece na história humana quando o povo de Deus alimentava a esperança de reconquistar a liberdade e a vida e de poder dispor da própria terra sem os mandos e os desmandos de potências estrangeiras. Jesus reúne seguidores e ensina a agir e age como mestre. Seu ensinamento baseia-se no amor sem limites, sobretudo pelos pequenos, fracos e excluídos. Jesus vem revelar o projeto de vida de Deus Pai. O mesmo projeto da aliança de Deus havia feito com o povo no tempo de Moisés e que tinha sido abandonado. Nesse projeto não havia lugar para a violência. Jesus ensinava a amar até os inimigos. Não havia lugar para a exploração. Jesus criticou o comércio que se fazia no templo de Jerusalém e que havia transformado um lugar de oração em toca de ladrões. Tendo incomodado as lideranças judaicas que
viram seu poder ameaçado, tiveram apoio de autoridades romanas que não queriam se comprometer com a agitação populares. Jesus foi condenado à morte, mas sua vida não terminou na cruz. Depois de 3 dias, ele reapareceu aos discípulos vivos, novamente ressuscitado. Primeiras comunidades cristãs, depois da ressurreição, antes de subir definitivamente, que é 40 dias depois da Páscoa, a Ascensão, Jesus, definitivamente para junto do Pai, Jesus envia aos seus seguidores o Espírito Santo, o Espírito que anima a comunidade dos discípulos e fará recordar tudo o que ele havia falado enquanto estava entre os homens. Animados por este Espírito, a mensagem e a proposta de vida de Jesus começa a se espalhar por todas as partes, sobretudo pela ação corajosa do apóstolo Paulo, que se dirigiu especialmente às pessoas e não pertencia ao povo judeu. Assim apareceram comunidades formadas tanto de pessoas vindas do povo judeu quanto de outros povos, comunidades que procuraram viver a prática e o ensinamento de Jesus, buscando relações e fraternidades, de serviço e de vida para todos. Assim, meus irmãos, é um pouco desse primeiro passo que nós vamos dar durante esse mês do estudo da palavra. Eu convido a você, meu irmão, a assistir esse vídeo, a acompanhar essa primeira parte, para que nós vamos entendendo um pouquinho Bíblia passo a passo. Que Deus abençoe e sempre te conduza. Que Maria, essa primeira discípula da escuta e de colocar em prática, te abençoe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz, estudamos e refletimos a palavra de Deus. Deus seja louvado.